Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse é o nosso segundo episódio do PodGed, o podcast da Gerência de Educação da Terceira Coordenadoria de Educação. Eu sou a Ana Lúcia Queiroz, Felipe Ferreira, que está aqui ao meu lado, e hoje nós estamos apresentando a todos, para quem ainda não conhece, o professor André Amaral, que é um professor da rede e vai hoje falar um pouquinho mais do seu trabalho para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo no YouTube, nos canais da Gerência de Educação, tá? Tive a ideia de chamar o André, uma figura icônica dentro da nossa rede, um professor de música que eu acompanho já há alguns anos o trabalho dele, dentro da nossa terceira CRE. E ele vai convidar ele para ele falar um pouquinho aí sobre o trabalho, de como ele começou. Vou pedir para ele se apresentar e a gente vai conversando aí um pouco. Então, Felipe, me sinto muito honrado de estar aqui representando dezenas ou talvez centenas de professores da rede, que são também apaixonados por música, como vocês, né? E estou muito feliz de estar aqui. E conforme a gente estava conversando um pouquinho ali antes da gravação, estava falando para vocês de como eu cheguei na rede, né? Então, no ano de 2009, eu vi uma apresentação do programa Orquestra de Vozes Meninos do Rio, na Cinelândia, e fiquei encantado com aquelas centenas de crianças cantando. Aquilo me emocionou tanto que eu fui perguntar para alguém da produção como é que fazia para participar, né? Aí falou, você tem que ser professor da rede. Aí no ano seguinte, 2010, abriu o concurso e eu fui chamado em 2011. E a partir daí já cheguei formando um coro na escola e em 2012 comecei a trabalhar com coro junto no programa Orquestra de Vozes Meninos do Rio. E desde então estou sempre participando nesse programa maravilhoso. Nos anos de 2016 e 2017, a professora Denise Palha me chamou para fazer a coordenação pedagógica. Também tive muito aprendizado, visitando todas as escolas, conhecendo todos os corais, os professores que participavam do programa. E realmente tem sido uma experiência incrível. E eu passei 7 anos na Escola Municipal Gastão Penalva, lá na nona CRE. E de 2018 para cá, a professora Jô, né, requisitou, me resgatou, né, para a terceira CRE, para o Núcleo de Artes Nise da Silveira, o qual eu estou trabalhando lá agora como professor de flauta doce, canto coral e teclado. E fora isso, participei também durante o programa Orquestra nas Escolas, que é um programa também maravilhoso, que fez parte da rede. E trabalhei com coro bilíngue em 4 escolas de língua inglesa, né? Para quem não sabe, a rede também tem escolas que o foco é a língua em inglês, né? Tem também espanhol. E lá a gente formou o coro bilíngue, que tinha em torno de 120 vozes, e a gente se apresentou em vários lugares, no Cristo Redentor, no Teatro Municipal, na Cidade das Artes. A gente se apresentou também no Teatro da Light, no Jardim Botânico e por aí. A gente está ganhando a cidade, né, com essas crianças. E é isso. Sim. Nossa, muito legal, André, assim, ouvir você descrevendo toda essa sua trajetória, né, e como a nossa rede, ela é vasta nas suas possibilidades, né, e para quem aí é da área de música deve ter esse conhecimento, mas tem muitos professores que não são da área da música e às vezes não tem a dimensão do que a rede oferece, né, aos nossos alunos. Lógico que nem todos são contemplados, mas existe esses movimentos, né? E é bacana saber que existem pessoas como você que estão sempre dispostos a participarem, a dedicarem a vida a essas crianças, a esse trabalho tão legal. E aí agora você está aqui na terceira CRE, lá no NISE, né? E como é que você faz assim, essas atividades? Como é que os alunos chegam no clube? Porque assim, é legal também que as crianças e os professores que estejam assistindo tenham conhecimento de como eles conseguem ter acesso a esse tipo de aula, porque o núcleo é um lugar que está aberto ao público, aberto aos nossos alunos, mas nem todos sabem como é que se faz para chegar lá. Você pode dar um pouquinho desse... Claro, com certeza. Então, o Núcleo de Artes Nise da Silveira, ele recebe os alunos que estão no contraturno, né? Se o aluno tem aula pela manhã, ele vai para lá à tarde. E é o aluno que quer, que gosta, que quer fazer arte. Lá a gente tem teatro, a gente tem dança, a gente tem arte literária, a gente tem música.
e mesmo dentro da música tem outros instrumentos, tem outras propostas. E com o coro também da Nise da Silveira, do Núcleo de Artes Nise da Silveira, eu formei um coro com a turma de canto coral, formei um conjunto de flautas, e também a gente fez uma parceria com a escola Eurico Vilela, que é bem próximo, e também na Eurico Vilela a gente formou um coro, e geralmente a gente junta esse coro com o grupo do núcleo, e aí a gente faz muitas apresentações, né? Nós apresentamos na Câmara e nas apresentações também do projeto Orquestra de Vozes Meninos do Rio. Na escola Eurico Vilela eu estou fazendo dupla e é uma escola também muito, muito interessante, os alunos gostam muito de música, etc. Então, ó, a primeira coisa, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo o projeto, né? Os vídeos que você mandou pra gente, um pouquinho do que você quiser. Na descrição você pode deixar ali, a gente vai deixando, né? André, ele teve ele ficou sempre de coringa da CRE, né? A gente sempre chamava, sempre que a gente precisava de uma apresentação, fazer um coral. Então tinha aquele coro coreografado da Eurico Vilela, que eu vi o trabalho. Vi alguns fecens, né? Eu estava, né, na produção, né? Eu estava fazendo o fecem da parte da terceira CRE. E aí vi o teu trabalho ali, vi o teu trabalho também depois. A gente, aquele coral que era maravilhoso, e aí a gente ficou sempre chamando, né? E aí tinha coisa de um figurino, todos vestidos de preto, tinha umas... Eu me lembro disso, eu ia pedir para você falar um pouco disso, da chapinha, coisa reciclável, como é que foi aquele... Porque foi um ano que a gente estava falando muito sobre reciclagem, né? Sobre... Sustentabilidade, de uma forma geral. E aí, a gente conversando com a Jo, a diretora do núcleo, ela é uma pessoa muito animada, muito assim, sabe? Ela gosta de criar e fazer. E a gente teve a ideia de fazer, né? Com aqueles negocinhos, eu não sei o nome daquilo, de abridor de lata de refrigerante, né? E aí com aquilo ela junto com a professora de arte, elas foram aplicando nas camisas, e as camisas ficaram muito lindas. A ideia era a gente conectar a arte visual com a música que a gente criou, que falava sobre a sustentabilidade. Foi isso. Foi uma coisa bem legal Não, eu me lembro. Ver que é uma coisa que ficou na minha memória, né? A coisa do figurino de vocês, a coreografia e a... sustentável, né? Foi um figurino sustentável, foi uma coisa linda. E aí, assim, você dava aula também para os especiais. Você não teve uma passagem dessa? Ou não? Não, era o professor Frazão. Ah, tá. Que trabalhava com especiais. Tudo bem. Professor Frazão. É que eu me lembro porque, assim, só para explicar um pouco, a gente tem na terceira CRE 2 unidades de extensão, né, que a gente chama de UX, né, unidade de extensão. Então, ela é aberta para todos os alunos. Então, você tem um aluno que queira fazer, que tem uma aptidão, e mesmo os que não tenham aptidão, mas que tenham vontade de fazer, a gente tem no Engenho de Dentro o clube escolar, e aí você é oferecido jiu-jitsu, judô, karatê, ginástica rítmica, ginástica artística, você tem uma dança, você tem uma série de movimentos dentro da rede, né, para todos os professores que estão assistindo, e que podem indicar os alunos, que devem indicar os alunos. O clube escolar fica no Engenho de Dentro, e o Nise da Silveira fica na parte superior da Escola Orozimbo Nonato, que é na Rua Darque de Matos, ali o bairro é... Higienópolis, Mas aí você tem ali aquela parte toda, né, do Alemão, Manguinhos, você tem... Higienópolis... a gente tem O Complexo do Alemão é uma gama grande de territórios próximos. De territórios próximos. Como clube escolar, a gente tem ali o Jacaré, o Lins, o Meia, né, a gente tem... Então tá bem dividido esse espaço. Tá bem dividido esse espaço. Fala um pouquinho daquele história que você começou teve uma passagem por algumas CREs. Sim. Né? E depois eu conto uma particularidade sua pra gente deixar pra todo mundo. Então, como eu falei, eu entrei em 2010 e eu fui para a nona CRE, trabalhei lá em Campo Grande, numa escola chamada Gastão Penalva, uma escola grande, se não me engano, tem mais de 1.000 alunos, do ensino fundamental 2, né, 6º ao 9º. E lá a gente formou um coro e participamos, inclusive, de alguns fecens,
Ganhamos o FECEM de 2016, que foi muito interessante. A gente foi sem expectativa alguma, mas tínhamos uma aluna muito talentosa, ela compôs a música, ela toca na igreja, tem uma voz muito bonita, e aí a gente fez um arranjo juntos nas aulas, assim, criando vozes, e levamos, né, botou o grupo de flautas para tocar, e foi muito bacana, com violão, flautas e voz, né, e naquela época também foi feito um vídeo com cada uma das músicas que tinham ido para a última fase, né, foi bem legal. A gente foi para um estúdio ali na Lapa, e a gente tem esse vídeo solto por aí nas redes sociais, fizemos fotos, foi muito legal. E aí, depois vim pro NISE, né, em 2018. Mas, assim, mesmo lá com o coro da Gastão Penalva, a gente sempre tinha essa oportunidade. As pessoas sempre chamavam a gente para... Né, assim, eu tenho uma característica que eu gosto de me lançar. A gente, como músico, como artista, a gente sempre é muito, assim, exigente conosco mesmo, né? Mas eu aprendi que se lançar no desconhecido traz muito crescimento. Então, às vezes dá certo, às vezes desafina, às vezes erra uma letra, mas se a gente não faz também, a gente fica sempre esperando, né, ficar bom para acontecer. E sempre tem algo a aprender, e sempre vai ter. É verdade. Então é isso, assim. A minha formação é em música, então, assim, se eu te pedir para fazer alguma coisa para mim, é lógico que eu, assim, tenho grande chance de acertar. Mas como é que é a prática, assim? Você pode mostrar alguma coisa? Está com esse piano aí na frente? Com certeza. E aí a gente pode ter a Ana Lúcia, que é a professora 2. Vamos cantar um pouquinho, Ana? Ai, meu Deus. Então, só para contextualizar, né, assim, a gente trabalha com flauta doce, teclado e canto coral. Então, assim, como a gente está aqui, eu vou interagir com a Ana, a gente vai fazer um vocalize, sabe, Ana? A gente sempre, assim, quando começa uma aula, a gente faz um exercício de corpo, um alongamento, exercício de respiração, e tem vários exercícios técnicos que a gente chama de vocalize, que trabalham uma série de questões. Trabalha a respiração, trabalha a ressonância, de você sentir onde que o som vibra dentro de você. Os alunos se tocam assim na cabeça, na testa, no nariz. E a gente faz alguns exercícios com as vogais. Lembra que a gente estava conversando aqui um pouquinho, né? As vogais, elas precisam ter uma unificação. Para a gente cantar em grupo, cantar no coro, todo mundo tem que ter a mesma embocadura, para aqueles sons de todas aquelas vozes fazerem um som bonito. Então, eu vou fazer um exercício com você de unificação das vogais, tá? Sou péssima. Primeiro, eu vou te ensinar o seguinte: tem um sonzinho que se chama boca kills, é um som que a gente faz tipo com a boca fechada. Isso, e você sente os lábios vibrando, você já vai trabalhando também ressonância, né? E aí você vai fazer com essa boca kills, assim, ó. Chega mais pertinho do Mickey. Peraí, eu tô sentando certo? Tá certinha. A gente estava conversando sobre postura, aliás, foi bom você falar, é importantíssimo, né? Porque a gente usa toda essa parte muscular da região abdominal e isso precisa ficar bem, para funcionar bem a respiração. Não? Vamos que vamos, é assim, ó. Excelente, vamos mudar para I agora? Excelente, agora a gente vai ir pro U. U é um biquinho que a gente faz, ó, né? Descendo. Isso aí, sempre caprichando na respiração, para você projetar um pouquinho, jogar um pouquinho mais de voz, quando você respirar, você abre as costelas, ó. Enche bastante, isso aí. Bom, agora a gente saiu do U, a gente vai pro O, aí abre a boca, um pouquinho mais, não tá dando pra gente mostrar aqui, porque a gente tá de máscara, né? É só aqui mostrando pra vocês, ó. O biquinho, o queixo desce um pouquinho, desce mais ainda, né, o queixo. E no E, você vai perceber que a parte posterior da língua sobe um pouquinho. E no I, você tem um leve sorriso e esses cantinhos da boca se expandem, né? Então, pensa nesses detalhes. Ok. Então, vamos pro O. Queixo caído. Isso.
descer mais o queixo e fazer o A. Subindo. Mais um. Excelente. E aí, quanto mais a gente vai subindo, a gente vai expandindo a expressão vocal dos alunos, né? É isso. Não, ótimo exemplo pra gente dar uma... Porque assim, Descontraído, não, né? E esse é o descontraído. exercício que você faz assim quando você tá iniciando a aula, conhecendo os alunos, colocando eles todos em sintonia. Já entra assim. Ah, tem uma coisa que você me fez lembrar. Geralmente, isso a gente faz. Já é assim, um segundo momento da aula. Mas no início da aula, a gente sempre tem um quebra-gelo. E aí eu queria te sugerir, se você quer fazer um pouquinho comigo, tá? O quebra-gelo é muito legal. Tô passando vergonha aqui. A gente pode fazer qualquer tipo de brincadeira, mas que tenha lá no fundo um objetivo musical. Mas que o objetivo principal ali é se divertir, descontrair. E aí a gente bate com a mão na coxa. Ah, eu já vou avisando que eu não tenho ritmo. Mas vamos tentar. 1, 2, 3, 4. Perna, perna, estalo, estalo. Perna, perna, estalo, estalo. Essa foi a primeira parte. Agora vai incluir a mesma coisa. Perna, perna, estalo, estalo, palma. Vai. Perna, perna, estalo, estalo. Agora vai ficar mais rápido. Eu tô correndo porque você já tá fazendo certinho. Ah, que bom. Viu? Então, ó. Tum, 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 tum. De novo. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. E tum, 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 tum. Você conhece o Parabéns Pra Você? Sim. Então, canta o Parabéns Pra Você pra mim, só pra eu pegar a tonalidade que você canta. Qualquer tonalidade que você queira. Parabéns pra você. Agora vamos fazer junto o Parabéns Pra Você com a Palma? palma? 1, 2 e... Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Ah, mas é assim, eu já avancei vários níveis com você, porque você tá indo rápido. É porque, geralmente, quando você vai começar, você tem uma pausazinha entre uma batida e outra. Esse eu perdi. Vamos mais um pouquinho? Vamos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Isso, acabamos juntinho, ó. Já foi. Olha, você me lembrou agora, né, que atualmente a gente está na gerência de educação, mas minha formação, como o Felipe falou, né, eu sou professora 2 e professora do anos iniciais, e aí eu já tive algumas turmas e as crianças gostam muito disso. Então, sem saber, eu já fiz muito esse tipo de atividade com os meus alunos, porque as crianças gostam muito de brincar, de bater palma, e tem umas músicas assim infantis que a gente bate, então assim, essa coisa do ritmo, as crianças fazem isso naturalmente, então é legal perceber que uma coisa que a gente, né, os professores do Fundamental 1 fazem, né, muitas vezes, e tem a ver com a área da música, e a gente às vezes não tem a clareza de que está fazendo um exercício desse com os alunos. Bacana saber disso, que é ritmo, que é importante. É percussão corporal, porque a gente utiliza o corpo para fazer isso, né? Fazer os sons, isso é bom demais. Assim, alguns educadores musicais sugerem o trabalho com o corpo, e ele é muito importante, o corpo no ensino da música, porque a gente sente a música com o nosso corpo, e isso vai fazendo ela fazer parte de nós, isso. Certo? Então a percussão corporal, assim, eu já dei aula desde o infantil até para senhorinhas. Uhum. Todo mundo gosta, se diverte, se solta, começa a rir quando erra. Então, assim, é bem perde, legal. né? Porque conforme você vai acelerando, vai ficando... Tem aquela música que é conhecida, Peito Estalabate, Peito Estalabate. Não tem uma coisa assim? E tinha, eu lembro que tinha... Peito estalabate, peito estalabate, Isso. peito estalabate. E pode virar funk, pode virar tudo. Eu lembro também que eu fazia uma, e aí a gente fazia muito rápido, mas no início era difícil, que era soco, soco, bate, bate, era na perna, né, que fazia aquele soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Era uma música antiga. Você lembrou de muitas coisas, hein? Porque a gente vai conversando e a memória vai acontecendo, né? Só que aí a ideia das crianças é fazer aquilo o mais rápido possível. E quando erra, é aquela alegria, o riso, enfim, isso é muito legal. Aí com esse exercício que você fez comigo, me fez
me remeteu a essas memórias, e muito bacana. Legal. Uma das coisas que a gente, né, tava há um tempo, né, falando, eu vim falando com vocês, a gente tem um grupo dos professores da terceira CREI, que um dos meus objetivos era isso, a gente pegar essas práticas, né, de repente fazer hoje, mais prático fazer um e-book dos professores de música da terceira CREI, porque isso, na verdade, impacta no trabalho até das professoras, né, de educação infantil, as professoras, né, do ensino fundamental, Fundamental 1, né? Porque, assim, eu acho que a gente vai ter um ganho com isso, né? E aí, por isso que eu estava falando, falei assim, não, eu fiz canto e coral na faculdade, então eu tenho um entendimento disso, né? E eu acho que, assim, essas práticas dos professores de música, elas podem ser, assim, um auxílio muito, muito consistente para essas professoras. E eu acho que, se Deus quiser, a gente consegue aí até o final do ano reunir para trilhar isso daí, né? Para ser um instrumento de auxílio, né? Um livro, de uma certa forma, né? Um livro digital. E eu queria te fazer uma pergunta, André, desculpa. Vai. Que depois eu acabo esquecendo. A gente teve a pandemia aí, né? Desde o ano passado a gente está vivendo um momento atípico e que a gente está tendo que se reinventar, algo que a gente nunca experimentou antes, né? E aí eu queria, assim, saber como é que você passou por essa pandemia em relação à sua profissão, em relação às aulas com os alunos, né? Se você teve alguma coisa, criou algum canal, se você fez algo referente a esse novo momento que a gente está vivendo em cima da questão musical. Vou complementar, então. Era essa a minha pergunta, eu juro. Você só ficou no NISE nessa parte da pandemia, ou você fez algumas duplas? Como é que foi? Então, até o ano de 2020, o programa Orquestra nas Escolas também tinha... responder primeiro essa e volto nisso. Tinha uma participação, eu fiz dupla também no projeto, né? E lá, conforme eu falei, eu trabalhei com o coro bilíngue e também com o coro laboratório. Eu tive o prazer, a honra de conhecer esse coro, só com alunos da rede. São 40 alunos que passaram por uma seleção e recebiam bolsas, né? Então foi um trabalho assim de alto nível e que me trouxe muita alegria e realmente assim um privilégio. E as crianças estão aí cantando e tem muitos registros deles nas redes sociais, muita coisa, a gente fica para a história, sabe, de tantas lives, de tantos concertos que a gente fez, né? E nesse momento tudo foi tão registrado, né? A gente cantando de máscara com a orquestra pesada atrás, assim, com a orquestra pesada no sentido de muito som, né? Atrás, e a gente com máscara, e foram desafios. Mas então, diante do isolamento social, todos os professores passaram por isso, né? A gente não estava muito habituado claro que a gente mexe com tecnologia, né? Um programa de editar vídeo aqui, mas assim, um programa de edição de partitura e gravação. Então todo mundo acabou tendo o seu estúdio em casa, né? Pequenininho ali, o seu computador, uma interfacezinha. Então, né, a câmera do celular. E aí, tipo assim, comecei do nada a produzir vídeos e aulas e atividades. E tudo isso assim, sem saber muito mexer com tecnologia. A gente foi aprendendo. Aprendi a editar vídeo, aprendi a editar som. E criei um canal no YouTube para poder, né, me comunicar com os meus alunos. Eu botei o meu nome, Professor André Amaral, no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada. Então, depois vamos deixar a descrição. Vai deixar. O link. Quando a gente publicar o vídeo, a gente coloca aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Que legal. O link do seu canal, tudo direitinho para o pessoal seguir você, se inscrever. Desde já agradeço, viu? E aí a gente criou, né? E lá a gente postou aulas, atividades de canto, de flauta. E os alunos semanalmente iam lá, faziam atividades, tarefas, devolviam com vídeos. Então, assim, foi uma nova geração, né, de educação musical via internet. Preparamos os coros virtuais, flautas virtuais. E deu certo. Deu super certo. Não paramos, o que é mais importante, né? E continuamos tendo contato com os alunos e tendo essa devolutiva deles, né? Ainda estamos um pouco híbrido lá no núcleo. Na Eurico eu já voltei. E assim, realmente foi desafiador aprender novas tecnologias,
Mas assim, fizemos muitas coisas e tá tudo aí nas redes sociais para a gente ver, curtir e valorizar nossos alunos, né? Curtir esses trabalhos deles, assim, é isso. Hoje está Nossa, que sendo uma legal. oportunidade de falar sobre isso e também gratidão por isso. Cara, muito bom. Eu tenho, né, a gente acompanha o trabalho virtual das escolas, então a gente já tem uma ideia disso, né? Mas se tem alguma coisa de bom foi que todo mundo nessa pandemia começou a se interessar, se especializar mais na tecnologia e fazer com que a aula que era só num espaço físico fosse para a internet. Que mesmo que a gente não tenha, de repente, uma repercussão hoje, futuramente a gente pode ter, a gente vai ter um material e um campo enorme para isso E tudo, é né? algo que veio e, assim, provavelmente vai ficar, né? Porque a Provavelmente. tecnologia, ela chegou, a gente teve que se apropriar dela, a gente ainda está engatinhando, porque, infelizmente, a gente não tem um aparato de excelência ainda em todas as escolas da rede, mas a gente espera que um dia a gente consiga. E, assim, de qualquer forma, dentro das nossas possibilidades, dos nossos recursos, a gente está fazendo isso acontecer virtualmente, remotamente, e vai ficar. Então, assim, é bacana ver que algumas pessoas como você já fizeram um canal, já fizeram, né, veículos para que esse conteúdo chegasse de alguma maneira na casa dos alunos, porque foi um período que eles perderam essa oportunidade de estar nesse contraturno fazendo uma atividade artística, né, uma educação musical e qualquer outra atividade que seja oferecida lá no NISE. Então, assim, bacana saber que mesmo assim eles ainda tiveram esse recurso. Lógico que a gente sabe também, tem consciência que nem todos os alunos têm acesso à internet. Isso a gente, né, infelizmente, não tem como contemplar todos, mas aqueles que têm e que conseguiram acessar, que bacana saber e que teve retorno, né, que deu certo. E que continue dando certo mesmo. Muito Mas legal. muitos têm acesso, eles não têm naquela hora, mas uma hora tem. Em Uma algum hora pegam um momento, Wi-Fi isso, e em se algum local interessam. consegue. Porque hoje em dia todo mundo acaba tendo um celular. Pode não ser um dos melhores, mas acaba acessando o YouTube, todo mundo, né? Acesso, o WhatsApp é um veículo também que todo mundo acaba tendo, e por conta da facilidade, aí dá para jogar o vídeo no WhatsApp, enfim. É. Legal. Você me fez lembrar, né? Assim, o importante é fazer. Com certeza. Mesmo com celulares, computadores precários, chegou uma época que eu tive que trocar de computador porque era tanto vídeo, o bichinho começou a falhar. Uhum. Café não costuma falhar, lembrei da música. Mas interessante foi assim o retorno dos alunos, porque nós também, como professores, você dá aula ali, né, no ambiente virtual, foi desafiador, porque você tentar fazer a sua aula ficar interessante, porque ali, por exemplo, eu trabalho com canto coral, com flauta, a gente toca o tempo todo juntos, e ali os alunos, ou eu toco sozinho daqui, eles com o microfone fechado tocam de lá, ou então um abre aqui e toca ali. Então, assim, foi desafiador tornar essas aulas interessantes para esses alunos. E assim, quando a gente ouvia, professor, que aula legal, isso significa que a gente colocou, foi fazendo uma listinha das aulas que eles gostavam, eles se interessavam, né? Então, assim, a gente vai criando um repertório de aulas virtuais que serão nossos, né, pro resto da vida. E a internet está aí, né, com todo mundo postando e mostrando o trabalho que está fazendo, então a gente pode pegar ideias e fazer. Não tem por que não fazer. O importante é realmente não parar. Isso é muito gratificante, né? Se você coloca. E aí eu sempre me emociono, porque às vezes eu começo a contar da minha história também, e aí eu começo a ficar emocionada, porque eu, particularmente, sinto muito prazer em dar aula, né? E aí essa questão de ensinar e ter o retorno do aluno é muito gratificante, é muito legal você saber que você está fazendo algo e que está tocando alguém. Então, no caso da música, eu acho que isso até com mais facilidade deve ser mais recorrente, né, do que a gente que está ali ensinando o português, a matemática, porque os alunos têm um pouco mais de bloqueio, né, quanto a essas disciplinas, mas a música por si só, ela já cativa. Então, deve ser muito legal. Então, eu fico um pouco repetitivo nisso. Não sei se já falei, né? Mas até na própria rede, né? Me falaram até o pessoal da Multirio, né? Era porque ali tem jornalistas e professores e coisas assim. Aí a jornalista falava, gente, assim, quando ela se incomodava quando viu os professores, porque os professores, mas eu não sei mexer, né? No computador, eu não sei fazer isso. Ela falou assim, cara, imagina eu, jornalista, se eu ficasse na máquina de escrever,
Como é que eu ia entrar numa redação hoje? Você não teve a possibilidade de não entrar. Só que a gente fez isso em 2 anos, né? A gente teve que aprender. Em tempo recorde. Sim. Em tempo recorde, uma pessoa que de repente estava numa máquina de escrever falou: olha, você vai entrar na tecnologia. Mas acho que a gente está indo assim muito bem dentro das nossas possibilidades, das dificuldades, né? Que os Não, e é alunos... legal também isso. Agora eu lembrei que eu ia falar. É legal que ele está colocando essas possibilidades e mostrando que não é uma coisa simples, mas que foi possível e foi viável, para que outras pessoas que estejam assistindo consigam perceber que é viável sim, que não necessariamente você precisa ser professor de música, você pode ser professor de qualquer disciplina, para qualquer idade, educação infantil alpeja, e que é possível, se você tiver um pouquinho de boa vontade. Eu tenho certeza que a gente tem em todas as unidades, escolas, e, enfim, colegas que entendem um pouquinho mais do que outros e vão querer auxiliar, porque eu acho que é isso, a gente está aqui junto, se ajudando em prol do aluno, né? Eu acho que o nosso objetivo é alcançar esses alunos e sozinho a gente não faz isso, a gente depende um do outro sempre. Então é legal que as pessoas consigam perceber através do ser. A gente gravou o primeiro episódio e aí a gente ouviu a Priscila Cruz, né? Ela também colocando como ela conseguiu, agora você. E que venham muitos outros episódios de professores que fizeram acontecer e que conseguem mostrar para o próximo que é possível sim. Então, assim, esse é o nosso objetivo com o nosso podcast, né? É alcançar essas ideias, que elas cheguem em outras escolas, em outras unidades, em outras CREs, na rede toda, em escolas afins, enfim, para atingir o aluno. E assim, vocês que têm esse trabalho, né, que a gente pode chamar de prática exitosa, né? Vocês têm uma prática que é muito, muito, muito legal de se assistir na rede, de ver, né? Vocês podem inspirar outros professores. E como esse é um podcast para professor, o nosso objetivo é que o pessoal da rede, da terceira CRE, da quinta CRE, da nona CRE, da nossa rede veja, né? E outra, né? Se outros professores de outros estados puderem ver, entender, falar, cara, pô, vou fazer um canal também, vou editar um vídeo. Você falou uma coisa, em algum momento da sua fala, que você falou assim, a gente copia. A gente tem que copiar mesmo. A intenção é que a gente veja coisas boas e copie. Porque não tem nada de errado em copiar, desde que a gente esteja alcançando outras crianças, outras pessoas com aquilo que a gente... Você me fez lembrar de uma história muito interessante. Quando eu tinha, 11, 12 anos, que eu comecei a estudar música, foi numa igreja. E o professor de música virou uma referência tão importante na minha vida que até me emociono. O pessoal começou a me zoar naquela época. Era meio bullying, mas não era tão pesado assim, porque era pessoal... Não tinha esse nome, mas o pessoal começou a zoar, você é cópia do Jander. Aí, né, eu ficava intrigado com aquilo, eles falaram que era cópia do Jander. Aí eu cheguei pro Jander chateado, assim, né, com a cabeça baixa, falei, Jander, o que aconteceu? Ele disse, não, o pessoal tá dizendo que eu te copio. Aí ele falou assim, não liga não, copiar o que é bom. Né? Então, assim, claro que a gente, né, como acadêmico, a gente tem que dar os direitos de tudo para as pessoas, é muito importante isso. Mas, assim, nesse momento em que estamos todos aprendendo como lidar com as aulas remotas e como estamos todos sendo muito gentis e generosos e colocando nas redes sociais o que a gente faz, é para que outras pessoas façam isso, se espalhe, né? Eu acredito que a gente é o que a gente espalha, entende? Então, é isso aí, é amor que muda o mundo. E aí a gente, eu não sei se eu posso te pedir isso, mas você tá aí com um piano, né? A gente consegue te ouvir um pouquinho, seria maravilhoso. Claro, depois de emocionar assim, você me pede pra cantar. Então, Felipe, você me ajuda com a guitarra aí? Não, eu tô aqui, a gente... Então vamos fazer, vou tocar pra vocês uma música do Tom Jobim, compositor brasileiro de extremo bom gosto, uma riqueza harmônica, e é Anos Dourados. Peguei aqui, André. Isso aqui é uma afinação. E é uma... Vai dar sim. Não... É pra isso mesmo. Peguei aqui. Acho que foi. Porque assim, né, uma das coisas, né, quando eu tava era regente,
E eu falava, pô, como é que... Porque a gente toca as músicas que eles mostram pra gente, né? A gente entende, a gente, né? Mas assim, quando é que a gente vai falar, né, do Tom? Quando é que a gente vai falar do Vila Lobos? Quando é que a gente vai falar do Bar, né? Assim, que eles têm, né? Eles merecem entender isso. E como é que a gente pode falar de uma forma bacana, né? E aí, seu trabalho, né? Você vai mostrando vocalize. Como é um trabalho com coral, você tem uma facilidade para falar disso. E a gente tem que ter, né? A gente tem que falar desses, né? Da música que passou, da nossa música brasileira. O Jobim é um dos meus ídolos, então é... E principalmente cantar com eles. Cantar com eles isso, né? Fazer com que eles entendam, né? A nossa, né? A raiz da nossa cultura, né? E... Vai lá, André. Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobado e digo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo ao teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero. Te quero dizer que não quero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Nada, eu que agradeço. Aliás, gente, quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro por tantos projetos, por tantas oportunidades, assim, por poder me permitir dar o meu recado ao mundo. É para isso que eu estou aqui, estou com essas crianças e assim, além de tudo que a gente ensina, técnico e musical, porque a gente adora fazer música, adora tocar, né, Felipe? A gente ensina que seja o que a gente for fazer nessa vida, a gente tem que ter paixão e a gente está aqui para colaborar com o mundo. Todo mundo tem uma função, todo mundo tem um espaço. E é isso que a gente está aqui. E a prefeitura nos permite fazer esse espaço. É isso. Eu também. Eu vou contar então a história do André. O André uma vez ficou numa impossibilidade, né, de fazer uma dupla, teve um problema, e aí ele já estava com a turma encaminhada. Ficou alguns meses e a dupla teve que ser... A dupla era tripla porque, por conta desses projetos, porque ele dá muita aula, né? E aí foi cortado, e aí a gente ficou, poxa, caramba. E aí quando a gente viu, o André continuou com a turma, sem receber, entendeu? Fazendo um trabalho assim, né, filantrópico, por conta dessa paixão. Então, assim, André é uma pessoa que eu nunca mais vou me esquecer na vida ali, como professor ali, como aquele professor como professor que eu queria ser, né, que eu tenho vontade, que eu me espelho. Então, como você é um espelho para mim, você sempre vai estar nos pensamentos das coisas, né, como eu estou sempre assim, agitando coisas, você é uma pessoa que me ajuda. Então, eu que te agradeço a sua presença aqui hoje, tá? Obrigado por mostrar aí para os professores, inspirar os professores. Você é uma inspiração para mim mesmo. E obrigado pela sua presença, tá? É verdade. Para que retornem coisas boas. Porque quando a gente faz coisas boas, elas retornam pra gente. Então, assim,
Já te admirava e agora saio daqui te admirando ainda mais. Foi um prazer essa conversa, assim. Você me deixou emocionada e ainda eu não sabia disso. Não. Então, só corrobora com o que você acabou de falar. A sua emoção, sabe, não é qualquer pessoa que tem essa emoção. Então é muito legal saber que existem pessoas que fazem mesmo com amor, se doam, se dedicam de verdade, né? Não só pelo nosso emprego, porque a gente trabalha quando a gente precisa. Ninguém é hipócrita de dizer que a gente não faz porque precisa, todo mundo precisa. Mas é muito bom quando a gente consegue trabalhar numa coisa que a gente sente prazer, que a gente nos faz feliz, além de ser o nosso emprego. Então, parabéns, assim, muito parabéns pelo seu trabalho, seu empenho até hoje, essa sua trajetória, e que você continue trilhando e que a sua trajetória ainda seja de muito sucesso na rede. Eu quero assistir isso. Lógico, tá acompanhando. Para quem não conhece, vai fazer mais de perto esse acompanhamento. Mas, André, fala aí, se você quiser se despedir, se você quiser falar, contar alguma coisa, recado, fica à vontade, que a gente não tem limite. Sobre essa coisa que essa situação que você falou, né? Que aconteceu da gente ficar em possibilidade de continuar, era setembro. E assim, eu tava com umas 10 músicas com coro prontas e com vários convites pra gente se apresentar. E aí, e eu falei assim, eu já tinha criado uma expectativa nos alunos de que a gente ia, eles chamam o passeio. O que eu chamo de concerto, eles falam passeio. Mas eu deixo ser passeio, porque é pra ser feliz, é pra ser divertido. A gente vai cantar, sim, mas esse canto, o recado, ele vai acontecer se houver essa comunicação. Rapidamente eu vou contar de um filósofo que eu li recentemente, um filósofo indiano chamado Sirihan. Ele escreveu um livro chamado Em Busca da Sabedoria. E nesse livro, ele reserva um capítulo para dizer o que é a beleza. E aí ele exemplifica o traço perfeito de um artista que não tem um erro técnico, mas que não disse muito a ele. E fala do traço não tão perfeito de um outro artista, mas que causou profundas emoções e sentimentos nele. E ele diz o seguinte, que isso é o belo, quando comunica algo. E ele reserva um outro capítulo para dizer, qual o sentido da vida? E aí ele faz o seguinte, fazendo a conexão, ele fala, a vida faz algum sentido quando as pessoas se conectam, quando a beleza que está dentro de mim comunica, emociona, toca você. E assim, a música, ela é um canal, ela é um instrumento para fazer isso. E aí sim, ela se torna bela, quando ela toca o outro, quando ela emociona o outro, quando ela desperta sentimentos e vontade de fazer também, certo? E é isso. E é essa história que eu queria contar. E assim, acho que é importante, assim, eu falo isso não que a técnica não seja importante, viu? Porque ela é muito importante, ela é a base de tudo, mas que se ela vem junto com o coração, ela dá o recado ao mundo. É isso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, André. Parabéns, inclusive, por essa sabedoria aí que você está deixando para todo mundo, para a gente pensar, né, um pouquinho sobre isso. Muito legal. E para finalizar, a gente agradece aqui a nosso coordenador Carlos, a assessora, sua assessora Elisa, a nossa gerente Adriana, a Andréia, assistente 1. Agradeço hoje não foi a gente não fez no espaço, né, da CREA, a gente fez aqui no estúdio do meu grande amigo Guilherme Benayon. Muito obrigado também. E é isso, André. Obrigadíssimo por tudo, tá bom? Prazer estar aqui, gente. Um grande abraço, um ótimo dia, né? A gente que agradece. E assim a gente termina o nosso podcast, né? O podcast da GED. Agradeço a participação de todos que nos acompanharam até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, assistindo, vendo. E aqui é André Amaral. Muito obrigada. Próximo que aí, mas deu certo, gente. Valeu, até a próxima. E que venha o terceiro episódio.